Olá, seja muito bem-vindo a mais um Direto com a Palavra, nossa única regra de fé e prática, né? Estamos discorrendo Neemias e hoje vamos discorrer Neemias capítulo 4. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, ative as notificações, curta, compartilhe. Tem alguém precisando ouvir essa palavra com toda a certeza. Vou partir o pão para poder repartir. Vou partir e repartir com você, e você segue repartindo aí com seus amigos, com seus familiares. O capítulo 4 de Neemias, lembrando que Neemias pediu uma carta ao rei para que pudesse ir à cidade de Jerusalém para estar reconstruindo os muros, né? E ele teve o seu pedido aceito depois de se consagrar ao Senhor. Mas toda a obra de Deus sofre interferências pelo caminho, infelizmente, né? Meus olhos aí são testemunhas oculares de muitas situações, infelizmente, né? De manipulação, panelinha, mas isso não é raro acontecer. Mas maior é o que está em nós do que aquele que está em favor do mundo e às vezes, né, por ingenuidade, prefiro acreditar. A defesa contra os adversários. Tendo Sanbalate ouvido que edificamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Então falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem esses fracos judeus, né? O que faz esse agora, achando que é aí o rei, achando que é aquele que pode tudo, aquele que é o salvador da pátria, né? Que fazem esses fracos judeus? O que faz aí, né? Esse operador, o que faz esse obreiro, o que faz esse diácono, o que pensa, né? Assim acontece, infelizmente. Mas, como citei, precisamos permanecer na presença de Deus. É Ele que faz acontecer, tanto o querer quanto o efetuar. Nós precisamos aprender, né? Em todas as situações, na didática de Deus, nós precisamos sempre estar atentos para aprender. Acima de tudo, né? Andarmos em humildade para que possamos ouvir e ser discipulado por Deus. Permitir-se-lhes a isso, sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Ou seja, pensa que é do dia para a noite que tudo vai fazer acontecer? Renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifique, vindo uma raposa, derrubará o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles e faze que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não lhe encubras a iniquidade e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. Meu Rei da Glória, misericórdia. Assim edificamos o muro e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. A igreja precisa de um povo que tenha ânimo, que tenha foco, né? Que dê resposta para aquilo que Deus está falando. Nós precisamos dar uma resposta para aquilo que Deus está falando. Eu aprendi que Deus não responde perguntas, Deus responde resposta. Como assim, irmão Adilson? Quando nós nos posicionamos para a sua obra, Deus nos responde. Mas ouvindo Sanbalate e Tobias, os arábios, os amonitas, os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante e que já se começavam a fechar-lhe as brechas, ficaram sobremodos irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali, meu rei,
Porém, nós, aleluia, oramos ao nosso Deus e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Precisamos botar guardas nos nossos olhos, nos nossos ouvidos e principalmente na nossa boca, amados. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disso, nem verão até que entremos no meio deles e os matemos, assim faremos cessar a obra. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles 10 vezes nos disseram: de todos os lugares onde moram subirão contra nós. Então pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. Sacerdote, se posicione na sua casa, se coloque no seu lugar, no lugar que Deus chamou você, né? Nós não podemos ser obreiros frouxos, né? Nós não podemos nos intimidar. Nós precisamos nos colocar de pé diante do inimigo e de joelhos diante de Deus, e Deus é conosco, amados. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos que já os subíamos e que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra, em união, cada um na sua obra, cada um fazendo a sua parte na igreja, né? Louvor, sonoplasta na sonoplastia, pastor no pastoreio, diácono no diaconato, em todas as posições, presbitério, né? Mulheres, jovens, adolescentes, cada um na sua parte, todos juntos fazendo a obra de Deus, se posicionando, né? Diante de Deus, o maior serve o menor. Daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhavam na obra e a outra metade impunham lanças, escudos, arcos e couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os carregadores, que por si mesmo tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e a outra segurava a arma. Louvado seja Deus, essa é a nossa arma, precisamos segurá-la nas nossas mãos, tem que estar gravado na nossa mente e no nosso coração, em todo o tempo, em tudo aquilo que viemos fazer, não é só quando estamos na casa do Senhor. Diria eu que principalmente quando não estamos na casa do Senhor, porque então estamos nos preparando para que quando estivermos na casa do Senhor, nós não venhamos titubear, não venhamos aceitar aí nenhum tipo de concessão, né? Não se venda. Os edificadores, cada um trazia da sua espada a cinta, e assim edificavam o que tocava a trombeta e estava junto de mim. Disse eu aos nobres, aos magistrados e todo o resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro muito separados, longe um dos outros. Presta atenção nisso. No lugar em que ouvides o som da trombeta, para ali correi a ter conosco, e o nosso Deus pelejará por nós. Nós temos que trabalhar unidos, mesmo que cada um no seu departamento, mas quando um departamento está precisando de ajuda, está precisando de socorro, que o inimigo está atacando, ao som todos se posicionam, todos buscam a Deus, todos estendem a mão. Precisamos estender a mão e não o nosso pé. Assim trabalhamos na obra, e metade empunhava as lanças desde o raiar do dia até ao sair das estrelas. Também, nesse mesmo tempo, disse eu ao povo: cada um com o seu moço fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda, e de dia trabalhem 24 horas por dia. Atentos, sempre atentos. Para mim e para você que entregamos a vida a Cristo, não existe vida secular. É isso que a palavra está falando para mim e para você hoje. É em todo o tempo. Nem eu, e nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam largavam as nossas vestes. Cada um se deitava com a arma à sua direita. Louvado seja Deus por essa
palavra. Recebe essa palavra no seu coração, meu amigo, amiga, família, sacerdotes do lar. Receba essa palavra, medite nessa palavra, não crie uma barreira para essa palavra, deixe ela entrar e deixe ela ministrar o seu coração, assim como ela ministra o coração da minha casa, da minha família. Essa aqui é uma bússola, esse aqui é o melhor GPS que nós podemos ter. Nunca erra o caminho. Amém, amados? Louvado seja Deus. Vamos orar? Pai amado, Pai eterno, obrigado pela Tua palavra. Eu declaro que eu me submeto a ela, me submeto a Ti. Estou disposto e comprometido com a Tua obra, com o reino do Evangelho eterno, em nome de Jesus. Amém. Abraço, meus amigos, e abraço aí aos nossos amiguinhos.